Olá, o TV Câmara está no ar com as informações do Poder Legislativo Pontinovense. Na reunião plenária do dia 7 de maio, a Câmara Municipal de Ponte Nova começou a apreciar 2 projetos de resolução que foram lidos em plenário e encaminhados para a avaliação de comissões especiais. O vereador Joãozinho Carteiro apresentou o projeto de resolução número 12 de 2015, concedendo o diploma de consagração pública à Casa Helena Limitada. E o vereador José Mauro Raimundi, o projeto de resolução 13 de 2015, concedendo o diploma de consagração pública ao Laboratório Liseta Limitada. Além dos pareceres das comissões especiais aos projetos de resolução concedendo o diploma de consagração pública à senhora Maria Auxiliadora de Castro, ao senhor José Carneiro Aleixo e às empresas Concertos do Lar e Padaria São João Batista, foram lidos os pareceres da Comissão de Serviços Públicos Municipais a 4 projetos de lei, dispondo sobre a instituição do programa Saúde Auditiva em escolas e creches, a identificação de postes na rede de distribuição de energia elétrica, a inclusão de fonte de recurso no orçamento para melhoria e expansão da rede de iluminação pública e autorização para a Prefeitura abrir crédito adicional no orçamento para desenvolver com o Ministério da Cultura ações de democratização do acesso à cultura e apoio a projetos de criação, construção e reforma de espaços dedicados à difusão cultural, à popularização das artes e preservação do patrimônio histórico. Em primeira discussão e votação, o plenário aprovou o projeto de lei número 3.420, instituindo a Política Municipal de Arquivos. E em segunda discussão e votação, os vereadores concluíram a tramitação em plenário do projeto de lei número 7 de 2015, declarando de utilidade pública municipal a Associação Beneficente de Combate às Drogas. Na tribuna livre, falou o presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Francis Marques Vieira Lopes. Ele se inscreveu para debater com os vereadores sobre o Plano Decenal Municipal de Educação, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, que será enviado para votação na Câmara após a audiência pública, que será realizada no dia 22 de maio. Francis falou sobre o processo de elaboração do plano e informou que o objetivo da audiência é colher sugestões para a adequação de conteúdos, determinando metas e estratégias para a educação municipal para os próximos 10 anos. O bom do documento é que ele não é um documento fechado. Ele só vai ser fechado na hora que ele sair daqui aprovado e virar lei. Mas também a lei pode sofrer suas emendas depois, né? E nós vamos estar discutindo, organizando a educação de Ponte Nova para 10 anos. Tá? E isso é muito importante. Então a gente procurou viajar um pouco, né? Como sempre nós fazemos isso, mas com muito pé no chão, dentro da realidade do nosso município, dentro do que a gente sabe que o município pode oferecer, dentro da capacidade dele na questão financeira, na questão de estrutura física, nessa questão toda. Então, às vezes, né, pode parecer que a gente poderia colocar uma estratégia, mudar uma situação lá, mas quando a gente vê a realidade mesmo do município, a gente vê que ainda não dá para acontecer aquilo. Mas procuramos fazer um trabalho com muita seriedade, com muito compromisso, com muito respeito pela educação, porque afinal a grande equipe que estava ali na comissão são de educadores, são pessoas preocupadas, né, com a educação do município. E contamos com esse grande papel de vocês, né, de fazer essa discussão. Convido vocês vão receber um convite oficial depois, mas já convido todos vocês para dia 22, aqui na Câmara, né? Está participando conosco desse grande momento que eu vejo para Ponte Nova. A proposta do Plano Decenal Municipal de Educação está disponível para consulta na internet, no endereço pontenova.mg.gov.br. Entidades com atuação ligadas às questões educacionais em Ponte Nova podem inscrever um representante com direito a voto na audiência pública sobre o Plano Decenal Municipal de Educação. Depois do intervalo, vamos falar da reunião plenária do dia 11 de maio. É um minuto só. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5. Orçamento e tomadas de contas, finanças, legislação e justiça, cidadania e direitos humanos, defesa do meio ambiente e serviços públicos municipais. Venha conhecer o legislativo do nosso município.
Na reunião ordinária da Câmara de Ponte Nova, realizada no dia 11 de maio, foi lido em plenário e encaminhado para a análise de uma comissão especial o projeto de resolução número 14, com proposta da vereadora Valéria Alvarenga de conceder título de cidadão honorário de Ponte Nova ao senhor Gilson César Dias Meireles. Foi lido também o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei número 3.435, com alterações no Código de Posturas de Ponte Nova, visando atender recomendações da Curadoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público e adequar a largura mínima dos passeios para deslocamento seguro de portadores de limitação da capacidade de locomoção. No parecer, a comissão conclui que o projeto atende o interesse público e deve ser votado em plenário. E como a mobilidade urbana envolve diversos aspectos das vias públicas, propôs que a Prefeitura faça uma ampla intervenção no que diz respeito à textura dos pisos, obstáculos como degraus e rampas em desacordo com as normas e outros inconvenientes que extrapolam a largura dos passeios, e assim resguardar o direito da população ao lazer paralelamente ao direito à mobilidade urbana, assim como não prejudicar bares, lanchonetes e similares que legalmente estabelecidos usam espaços nos passeios para mesas e cadeiras. O projeto aguarda parecer de outras comissões permanentes e foi colocado em consulta pública pela internet até o dia 15 de junho, facultando ao cidadão colaborar no processo de elaboração das leis municipais. Você já conhece o projeto de lei 3.435? É contra ou a favor? Acha que pode ser diferente? O texto do projeto está disponível no portal pontenova.mg.leg.br e o interessado pode participar enviando sua opinião, sugestão, dúvida ou crítica. Seguindo a reunião do dia 11 de maio, o plenário da Câmara aprovou a indicação protocolada pela vereadora Valéria Alvarenga, solicitando informações da Prefeitura sobre o quadro de servidores das Secretarias de Obras e de Assistência Social e Habitação. A Prefeitura deverá encaminhar para a Câmara, em no máximo 15 dias, um relatório contendo nomes dos servidores que atualmente compõem as duas secretarias, especificando quais são contratados ou efetivos, datas de nomeação e função de cada um. Em sessão única, foram aprovadas à unanimidade projetos de resolução concedendo o diploma de consagração pública à senhora Maria Auxiliadora de Castro, ao senhor José Carneiro Aleixo e às empresas Concertos do Lar e Padaria São João Batista. Em segundo turno, os vereadores concluíram a tramitação em plenário do projeto de lei número 3.420, instituindo a Política Municipal de Arquivos em Ponte Nova. O projeto foi aprovado e agora segue para a sanção do prefeito municipal. E, depois de um amplo debate, o plenário aprovou em primeiro turno o projeto de lei 3.434, autorizando a Prefeitura a incluir no orçamento fonte de recurso para a melhoria e expansão da iluminação pública. O debate, durante a votação do projeto, contou com a participação dos vereadores Antônio Carlos Pracatá, José Rubens Tavares, Valéria Alvarenga, Léo Moreira, Patrícia Castanheira e Anderson Azevedo. Que é uma transferência de valores da COSIP para fazer serviço de expansão e melhoria na rede elétrica do município. Então, como aconteceu o convênio aí com a Sinvalp apenas licitou a troca da IP, juntamente com o reator e relé, ficando o serviço de modificação e expansão do sistema a cargo da Prefeitura. Então, essa transferência justamente para fazer licitação para esse tipo de serviço. Eu vou até votar a favor desse projeto, mas com uma ressalva. Continuo dizendo que o prefeito deva rever a situação com essa iluminação pública, porque essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar de novo. Não depende da sanção do presidente da República, isso é sanção do presidente do Congresso e do Senado, que depois eu quero ver como é que você vai revisto essa situação depois que for sancionada essa lei que foi revertida em Brasília. Então eu voto com essa ressalva, estou votando com essa ressalva. Penso eu que o Sinvalp nasceu para estar atendendo a esta demanda. Então a comissão no primeiro momento fez um pedido de explicação ao executivo e a resposta veio no intuito de dizer que o Sinvalp não faria essa licitação desse tipo de serviço, não é isso, Leonardo? Eu fiquei um pouco, eu continuo perdida. Sinvalp nasceu,
consórcio pode fazer licitação para esse tipo de serviço. Não sei se é porque volta agora para a prefeitura. Eu entendi a resposta. Tá dando para você entender? A minha dúvida foi, se o Simvalp nasceu para isso, por que ele então não licita o serviço? O projeto de iluminação é um projeto diferenciado. Ele não é como o projeto que o Simvalp atende de troca de lâmpada, onde todos os postes, se ele está numa inclinação diferente, se ele está numa rua com piso diferente, ou se ele está na zona rural ou na cidade, que é um braço, somente trocar uma lâmpada ou um braço. Aí eu pergunto, como que chegou nesse valor de 250 sem projeto, 250 mil sem projeto? Algum tempo atrás nós fizemos aqui uma audiência pública sobre segurança, né? E nesta casa tem tramitado aí muitas indicações aí em relação à colocação de postes. Vou dar um exemplo pela comunidade onde eu me resido. A comunidade Morro, onde tem várias vielas e tem uma dificuldade muito grande de caminhões. Dificuldade não, é impossível de caminhões ou carro poder estar trafegando naquele lugar. Então o que acontece? Precisa de um poste mais leve, um poste feito de um metal, como se fosse esse poste da Beira-Rio ali, só que porém maior. E a Simvalp, ela não fez essa licitação e nem tem previsão de quando vai fazer essa licitação. Então, a Secretaria de Planejamento, ela viu na necessidade de estar pedindo esse dinheiro de volta no valor de 250 mil, não é que vai usar esse valor, ele vai ficar num caixa e vai usando de acordo com as necessidades, de acordo com as demandas do município. Depois do intervalo, a palavra livre dos vereadores na reunião do dia 11 de maio. A Tribuna Livre é um espaço democrático do cidadão. Qualquer interessado em manifestar-se pode participar, inscrevendo-se diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o regimento interno da Câmara, após o agendamento, a pessoa inscrita terá até 20 minutos para expor sobre o tema escolhido. Para ouvir o áudio completo, é só acessar pontenova.mg.leg.br. Além das proposições dos vereadores, programação de reuniões e das leis municipais, o portal da Câmara na internet disponibiliza também os textos de todas as matérias em tramitação e transmite ao vivo as reuniões plenárias e de comissões permanentes. Na palavra livre da reunião plenária do dia 11 de maio, a vereadora Patrícia Castanheira mostrou fotografias das ruas Paulo Moreira Brandão, Zaire Cabeleireiro e Renato Marinho, no bairro Nova Copacabana. A vereadora explicou que as obras foram concluídas com recursos do Programa Estadual Pro Município e contrapartida da Prefeitura de Ponte Nova. Inicialmente, foi atendido esse pedido aí da vereadora para essas ruas. A obra do bairro Nova Copacabana já foi entregue pela construtora T3. A vereadora acompanhou os trabalhos no local junto aos moradores, que aguardavam o calçamento há anos, e solicitou melhorias para a rua Mauro Moreira dos Santos. A gente tem esperança que, se forem liberados aí esse financiamento que a Câmara aprovou de 3 milhões, que essa rua seja contemplada. Patrícia espera que, com a pavimentação das ruas, o ônibus possa circular até o Nova Copacabana. Aí a vereadora, ainda como ouvidora municipal, nós reunimos várias vezes, fomos na São Jorge, eu com os moradores, também na época o prefeito Joãozinho ajudou um pouco e nós conseguimos levar o ônibus até Copacabana com a promessa da São Jorge de que assim que tivesse condições do ônibus circular lá no bairro Nova Copacabana, que o ônibus iria terminar o itinerário. A vereadora voltou a falar também sobre o direito dos professores e sobre a lei municipal de incentivo à implantação de novas empresas em Ponte Nova. Dessa lei de incentivos econômicos para empresas em Ponte Nova. Nós discutimos aqui no final de 2014, vários vereadores sugeriram, deram excelentes ideias aí para a gente estar melhorando esse projeto, essa lei, para que deixar essa lei mais transparente. Eu fiz uma indicação no início do ano para reforçar, para não deixar cair isso no esquecimento.
E eles me responderam que já estava em andamento a reforma pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, já estavam se fazendo melhorias nessa lei. Só que até hoje essa lei não foi encaminhada a esta casa. O vereador Antônio Carlos Pracatá comentou a necessidade de serviços de limpeza na Avenida Idam e Iacomini e a importância de colaboração da população no serviço de limpeza. Então eu fiz uma indicação nessa casa que a SEMAN faça a limpeza nas laterais dessa rua, que tem muito matos. Mas o problema maior que a gente pôde observar nessa rua, alguns moradores, não vou dizer que é da região, também tem que colaborar. Lá tem vários pontos lá que existe depósito de lixo e entulho. Parece que a pessoa acho que faz alguma reforma no seu imóvel, em vez de procurar o local certo para poder desativar esses materiais, tem jogado esses materiais nessa rua. Então, os próprios moradores da região, que eu acredito que estão fazendo isso, que colaborem também, que não adianta nada a secretaria ir lá e fazer a limpeza, fazer a capina, e posteriormente apareçam lá com uma carretinha de material, uma caminhonete de material e despejam na rua. Então, fica aquele negócio, limpa e suja. Então, a gente pede também a colaboração dos moradores. Já solicitamos aí da Secretaria de Meio Ambiente para fazer a limpeza e a poda das laterais da rua. O vereador José Rubens Tavares defendeu direitos dos auxiliares de enfermagem e questionou a situação das superintendências de ensino e de saúde, que funcionam em prédios alugados, e cobrou a atuação dos deputados estaduais e federais que tiveram votação expressiva em Ponte Nova. Ficou comprometido aí pela administração e pelos assessores que os auxiliares de enfermagem seriam revista a situação dos auxiliares de enfermagem. Então eu faço aqui, senhor presidente, um apelo ao Poder Executivo, que eu tenho certeza que isso não é para prestigiar os auxiliares de enfermagem, isso é uma questão de justiça que vão fazer com os auxiliares de enfermagem. E eu tenho certeza também, senhor presidente, que essa Câmara, aos senhores vereadores, não vão fazer como o Congresso tem feito, que é tirar o direito do servidor público. Eu vou chamar a atenção dos senhores vereadores para que a gente possa ficar atento ao que está acontecendo em Ponte Nova, e nós não estamos observando essa situação. Mas eu tive a oportunidade de rever, porque aconteceu isso dentro do meu bairro e está acontecendo agora dentro de Ponte Nova. Primeiro, nós tínhamos uma delegacia de ensino que era um prédio próprio da Superintendência Regional de Ensino, que era instalada ali no Pacheco. Essa delegacia saiu de e foi ser instalado num prédio em Palmeiras com aluguel. Nós tínhamos uma delegacia regional de saúde, senhor presidente, que era prédio próprio, veio enchente, veio a chuva, jogou toda aquela lama em cima do prédio, e hoje essa delegacia paga aluguel. Muito me estranha, senhor presidente, quando nós tivemos uma votação maciça em Ponte Nova de vários deputados esses que tiveram em Ponte Nova Federal 4.000 votos, como Luiz Timbé, deputado como tiveram voto em Ponte Nova, o Padre João, Reginaldo Lopes, são deputados federais, e Rodrigo de Castro, que eu não poderia também me furtar de falar isso, porque ele também é no meu partido, e eu tenho certeza que nós vamos cobrar para que possa defender. Estranha muito, senhor presidente, acima de tudo, a nomeação de 2 pessoas que foram nomeadas para essa superintendência, e todas as 2 pessoas de fora. Aonde que está a votação desses deputados em Ponte Nova que não brigaram por pessoas de Ponte Nova? Acima de tudo, senhor presidente, a preocupação maior que, se nós não ficarmos atentos, esse Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com a sociedade de Ponte Nova, essas 2 superintendências poderão sair daqui de Ponte Nova, como já fizeram com o IEF e com outras entidades aqui de Ponte Nova, e ir para Viçosa. Fiquemos atentos. Os vereadores José Mauro Raimundi, Léo Moreira, Tony do Badalo, Valéria Alvarenga, Anísio Filho e Antônio Carlos Pracatá debateram sobre a questão levantada pelo vereador José Rubens. A Secretaria de Ensino saiu de um prédio próprio e foi para Palmeiras. Prédio de quem? Perfeitamente, daquela empresa de Viçosa. Como é que chama a empresa? É Mundial. Mundial. Só para... Não, eu sei onde é que Vossa Excelência quer chegar. Eu acho que a falha foi coletiva. Nós temos uma MAP aqui composta por toda essa região. Eu não tenho conhecimento que a MAP houve qualquer movimento da MAP.
E eu volto a dizer, eu vejo desprestígio da administração municipal de Ponte Nova junto ao governo do estado, que no discurso se intitulou como a Santíssima Trindade, inclusive fazendo alusão à questão religiosa, de que estaria alinhado o prefeito, o governador e a presidenta para trabalhar para Ponte Nova. E a nomeação desse secretário de saúde lá de Araponga, que pouco tem a ver com Ponte Nova, é um ex-prefeito daquela cidade, vem reforçar essa declaração que eu fiz, inclusive ao ler nos jornais de Ponte Nova nesse final de semana que o prefeito ficou surpreso com a nomeação. Quer dizer, não houve conversa, não houve discurso, não houve defesa para Ponte Nova. Se o PT de Ponte Nova tivesse respeito dentro do governo estadual, ele batia no peito e segurava os 2 cargos que aqui foram nomeados para pessoas de fora. Infelizmente. Não tem nada contra aqueles que vieram de fora para aqui, mas eu acho que Ponte Nova, com a votação que deu para esses deputados e com o prestígio, com o prestígio do prefeito eleito com a maioria e o prestígio, eu também vejo a Câmara, o prefeito tem um prestígio sobre a Câmara e eu acho que falhou todo mundo falhou. Porque pensamos assim, secretário de saúde do município veio de fora, porque Ponte Nova não deve ter gente competente. O secretário de saúde de saúde do estado veio de fora, porque Ponte Nova não deve ter competência. Secretário de educação do estado veio de fora, porque Ponte Nova não deve ter. Então, o que eu entendo que nós temos que cobrar são dos deputados que foram eleitos do PT, que tiveram votos expressivos aqui. Eu falo muito, tem que cobrar do Padre João, porque cai voto dele aqui e depois ele não volta para Ponte Nova. Sei que realmente poderia ter sido um empenho maior, né? Nosso aqui nessa casa, com referência a esse pedido. Eu sei que o nosso prefeito Guto Malta também empenhou, junto ao nome da superintendência, Ana Regina, ele também empenhou o nome do Marcos para a Regional de Saúde. A quantidade de gente de fora que vem para Ponte Nova, cidades vizinhas, mas são muitos. Então, na época que teve nessa casa aqui, o Ivan falou muito do negócio daquele repasse dos valores, que era repassado para o município, entendeu? Fica com o município e o município manda os pacientes para Ponte Nova. O vereador Léo Moreira comentou sobre o encontro com o deputado Marcelo Aro e elogiou a realização de mais um Dia da Cidadania. Eu já havia anunciado aqui anteriormente que nós começamos um trabalho em parceria com ele. O Marcelo tem 27 anos, é líder do PHS na bancada, né, na Câmara dos Deputados, e foi recebido pela manhã pela equipe do programa de sábado da Rádio Montanhesa, onde concedeu entrevista ao apresentador Luciano Duarte e ao Adilson Bombassaro, onde discorreu lá sobre reforma política, sobre redução da maioridade penal, sobre o projeto da terceirização, e se mostrou realmente uma pessoa de opinião, e porque com apenas 27 anos já tem essa representatividade que ele tem no Congresso. Em seguida, nós acompanhamos o deputado também no Dia da Cidadania, e nessa oportunidade de cumprimentar as defensoras públicas de Ponte Nova, a Prefeitura, que foi parceira através de suas secretarias, e as diversas entidades, sejam elas de nível estadual ou federal, que promoveram, nessa 7ª edição, a cidadania em toda a sua amplitude. Já o vereador Joãozinho Carteiro falou sobre a formação da Brigada Voluntária para a prevenção e combate a incêndios florestais em Ponte Nova. Hoje eu venho falar nessa tribuna a respeito da Brigada Voluntária para a Prevenção e Combate a Incêndios Florestais que está sendo formada em Ponte Nova. Em 8 de maio, o gestor do Parque do Passa Cinco, o Lucas Matos, esteve no 1º Batalhão da Polícia do Batalhão de Bombeiros Militar em Belo Horizonte, numa reunião com o Sargento Cleiton, do Corpo de Bombeiros de Ponte Nova, para estabelecer as últimas diretrizes para a formação da Brigada Voluntária. O curso de formação está sendo marcado para a 2ª semana de junho. Vamos formar colaboradores de diversos setores da sociedade civil e do poder público, como da Secretaria de Meio Ambiente, Obras, Demais e Cultura.
O curso terá duração de 1 semana e será ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Ponte Nova. A parte teórica será no auditório do Demais e a parte prática no Parque Passa Cinco. O vereador Ranísio Filho comentou sobre o encontro com o deputado Reginaldo Lopes e falou sobre a qualidade dos serviços prestados pelos motoristas que atuam no transporte de pacientes em tratamento em Belo Horizonte. E gostaria também de aproveitar, seu presidente, para falar com referente ao transporte que acontece aqui de Ponte Nova, não sei se é de conhecimento de todo mundo, de pessoas que saem de Ponte Nova para tratamento fora do município. A maior deles é para Belo Horizonte. Nós temos que sair daqui de Ponte Nova todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sexta, às vezes vai até no sábado, 3 a 5 carros da Secretaria de Saúde levando pessoas para Ponte Nova, ou seja, van, ambulância, micro-ônibus. Então, quer dizer, é um número muito grande de veículos que saem todos os dias para de Ponte Nova para Belo Horizonte, saem de madrugada por volta de 3 horas da manhã, retornando às vezes até 8, 9 horas da noite. É um transporte muito importante. Eu quero parabenizar os motoristas que vêm fazendo esse trabalho, que é um trabalho com muito cuidado, com muito carinho, quero levar pessoas que estão pacientes, que entrega cada um em algum lugar, não é todo mundo no mesmo local, quer dizer, entrega um no hospital, outro no outro hospital, que são 4, 5 locais dentro de Belo Horizonte que entrega. E eu parabenizo os motoristas pelo profissionalismo e a maneira que eles trabalham, como recolhe as pessoas, como entrega cada pessoa no hospital, quando procura para poder vir embora com toda a paciência. A vereadora Valéria Alvarenga também falou sobre a importância da valorização dos motoristas de ambulâncias e convidou a todos para conhecer a microrefinaria de álcool. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do dia de campo da microrefinaria de álcool de Serginho, que está aí já começando a bombar, um sonho que está se tornando realidade, hoje já é real, que vai ser entre dia de campo, de 17 a 24 de maio de 2015, das 9 horas às 11 horas da manhã. Vale a pena comparecer, porque realmente é enlouquecedor, tudo aquilo virar aquele álcool tão puro e tão dentro de uma refinaria tão pequena. Valéria comentou ainda sobre a falta de materiais usados em atendimentos primários e o direito dos auxiliares de enfermagem. Dá uma continuidade aí às palavras de Rubinho, do nosso colega Rubinho, a respeito da questão dos auxiliares de enfermagem. Eu me lembro que em 2013, no primeiro projeto de lei que veio de aumento salarial, eu e o Zé Mauro, que o Rubinho nomeou que nós fôssemos participar da reunião, Zé Mauro deve lembrar disso, presidente, e foi discutido com a equipe de secretários do governo, inclusive com a assessoria jurídica, secretário de planejamento, secretário de RH na época, era outra secretária, essa questão dos auxiliares de enfermagem, porque o que acontece? Quando esses funcionários, que depois também eu fiz uma indicação protocolada e a relação hoje me parece que são de 12 servidores que estão nessa situação, no passado existia esse cargo, essa função de auxiliar técnico, auxiliar de enfermagem. Com a evolução, inclusive com a própria determinação de lei federal, não pode mais haver auxiliar. Todos esses auxiliares tiveram que fazer o curso técnico de enfermagem. Então, hoje eles ocupam a função de técnico de enfermagem, porque já fizeram o curso de técnico de enfermagem, não pode. E ficou esse cargo perdido e obsoleto aí dentro do concurso do passado, Zé Mauro. Então, é justo, houve uma proposta da administração que mandaria para esta casa um projeto de lei extinguindo este cargo de auxiliar de enfermagem e passando automaticamente para técnico de enfermagem. Para ouvir o áudio completo das reuniões da Câmara Municipal é só acessar pontenova.mg.leg.br. Além da programação de reuniões, proposição de vereadores, leis municipais e notícias de interesse dos cidadãos,
O portal da Câmara na internet disponibiliza textos de todas as matérias em tramitação e transmite ao vivo as reuniões plenárias e de comissões permanentes. Chegamos ao final do TV Câmara de hoje. Obrigado por nos assistir. Na próxima semana estaremos de volta contando com o prestígio da sua audiência. Até lá!